Capítulo 6. Porco e Pimenta. Por 1 minuto ou 2, ela ficou olhando a casa, se perguntando o que fazer a seguir. Quando, de repente, um lacaio de uniforme saiu correndo da floresta. Ela o considerava um lacaio porque ele estava de farda. Caso contrário, a julgar apenas pelo rosto dele, ela o chamaria de peixe. E bateu alto na porta com as juntas dos dedos. A porta foi aberta por outro lacaio de uniforme, com um rosto redondo e olhos grandes como de um sapo. Alice notou que os 2 lacaios tinham cabelos com talco que cresciam por toda a cabeça. Ela ficou muito curiosa para saber do que se tratava e saiu um pouco da floresta para ouvir. O lacaio peixe começou puxando de debaixo do braço uma grande carta, quase tão grande quanto si mesmo, e entregou-a ao outro, dizendo em um tom solene: para a duquesa, um convite da rainha para jogar croque. O lacaio sapo repetiu, no mesmo tom solene, apenas mudando um pouco a ordem das palavras: da rainha, um convite para a duquesa jogar croque. Então, os 2 se curvaram e seus cachos se enroscaram. Alice riu tanto que teve de correr de volta para a floresta por medo de que a escutassem. Quando ela espiou de novo, o lacaio peixe se fora, e o outro estava sentado no chão perto da porta, olhando estupidamente para o céu. Alice foi até a porta e bateu timidamente. Não adianta bater, o lacaio falou. E isso por 2 razões. Primeiro, porque estou do mesmo lado da porta que você. Segundo, porque estão fazendo tanto barulho do lado de dentro que ninguém conseguiria ouvi-la. E certamente havia um barulho extraordinário acontecendo lá dentro, berros e espirros constantes, e, de vez em quando, um grande estrondo, como se um prato ou chaleira tivesse se estilhaçado. Por favor, então como faço para entrar? Questionou Alice. Poderia haver algum outro sentido em sua batida, continuou o lacaio, sem prestar atenção nela. Se tivéssemos a porta entre nós, por exemplo, se você estivesse lá dentro, poderia bater e eu poderia deixar você sair, sabe? Ele estava olhando para o céu durante todo o tempo em que estava falando, e Alice achou decididamente descortês. Mas talvez ele não possa evitar, ela disse para si mesma. Seus olhos estão quase no topo da cabeça, mas de qualquer forma ele poderia responder às perguntas. Como consigo entrar? Ela repetiu em voz alta. Sentarei aqui, declarou o lacaio, até amanhã. Nesse instante, a porta da casa se abriu e um prato grande voou direto na cabeça do lacaio. Ralou seu nariz e se espatifou contra uma árvore atrás dele. Ou no dia seguinte, talvez, continuou o lacaio exatamente no mesmo tom, como se nada tivesse acontecido. Como faço para entrar? Alice perguntou novamente em um tom mais alto. Você precisa entrar? O lacaio questionou. Essa é a primeira pergunta, você sabe. Era, sem dúvida, só que Alice não gostava de ser avisada disso. É realmente terrível, ela murmurou para si mesma. O jeito que todas as criaturas discutem é o suficiente para enlouquecer uma pessoa. O lacaio parecia achar que essa era uma boa oportunidade para repetir sua observação, com variações. Vou me sentar aqui, disse ele. De vez em quando, por dias e dias. Mas o que devo fazer? Alice perguntou. Qualquer coisa que quiser, o lacaio afirmou e começou a assobiar. Oh, não adianta conversar com ele, falou Alice desesperada. Ele é um perfeito idiota. Abriu a porta e entrou.
A porta dava para uma grande cozinha, cheia de fumaça de uma ponta à outra. A duquesa estava no meio, sentada em um banquinho de 3 pernas, cuidando de um bebê. A cozinheira estava inclinada sobre a lareira, mexendo um caldeirão grande, que parecia estar cheio de sopa. Certamente há muita pimenta nessa sopa, Alice disse consigo, tanto quanto podia julgar por seus espirros. Certamente havia muita coisa no ar. Até a duquesa espirrava ocasionalmente, e quanto ao bebê, estava espirrando e berrando alternadamente, sem um momento de trégua. As únicas 2 criaturas da cozinha que não espirravam eram a cozinheira e um grande gato sentado na lareira, sorrindo de orelha a orelha. Por favor, poderia me dizer? Alice começou, um pouco tímida, pois não tinha muita certeza se era de boa educação falar primeiro. Por que seu gato sorri assim? É um gato Cheshire, respondeu a duquesa, e é por isso. Porco. Ela disse a última palavra com repentina violência, que Alice deu um pulo, mas viu em seguida que era endereçada ao bebê, e não a ela. Então, tomou coragem e continuou. Eu não sabia que gatos de Cheshire sempre sorriam. Na verdade, não sabia que podiam sorrir. Todos podem, a duquesa afirmou, e a maioria deles o fazem. Eu não conheço nenhum que faz, Alice disse educadamente, sentindo-se muito satisfeita por ter iniciado uma conversa. Você não conhece muito, retrucou a duquesa, e isso é um fato. Alice não gostou do tom desse comentário e achou que seria melhor introduzir outro assunto na conversa. Enquanto tentava arranjar a cozinheira tirou o caldeirão de sopa do fogo e se pôs imediatamente a atirar tudo em seu alcance na duquesa e no bebê. Os atiçadores de fogo foram os primeiros. Depois seguiu uma chuva de panelas e louças. A duquesa nem prestou atenção neles quando a atingiram. E o bebê já estava berrando tanto que era impossível dizer se os golpes o machucavam ou não. Oh, por favor, preste atenção no que está fazendo, Alice gritou, pulando para cima e para baixo, em terror agonizante. Ah, aí se vai o precioso nariz dele, enquanto uma panela incomumente grande voava perto dele e quase o arrancava. Se todo mundo cuidasse da própria vida, a duquesa falou, em um resmungo áspero, o mundo giraria muito mais rápido. O que não seria vantagem, Alice declarou, sentindo-se muito feliz por ter a oportunidade de mostrar um pouco de seu conhecimento. Apenas pense em quanto trabalho faria com o dia e a noite. Perceba, a Terra leva 24 horas para dar só uma voltinha. Falando em machadinha, disse a duquesa, corte-lhe a cabeça. Alice olhou ansiosamente para a cozinheira para ver se ela pretendia seguir a ordem, mas ela estava ocupada mexendo a sopa e parecia não estar ouvindo. Então continuou. 24 horas, eu acho, ou são 12. Oh, não me incomode, interrompeu a duquesa. Nunca pude tolerar os números. E com isso ela começou a cuidar de seu filho novamente, enquanto cantava uma espécie de cantiga de ninar, dando-lhe fortes sacudidas ao fim de cada verso. Fale firme com seu bebezinho e bata-lhe quando espirrar. Ele é um espertinho e só faz isso para irritar. Refrão, no qual a cozinheira e o bebê se juntaram. Uau, uau, uau. Enquanto a duquesa cantava a segunda estrofe da música, continuava jogando o bebê bruscamente para cima e para baixo. E o coitadinho berrou tanto que Alice mal podia ouvir as palavras. Falo firme com meu garoto, bato nele ao espirrar.
pois só assim toma gosto, por pimenta apreciar. Refrão: uau, uau, uau. Aqui, você pode alimentá-lo um pouco se quiser, a duquesa falou enquanto lançava o bebê para Alice. Devo ir me preparar para jogar croque com a rainha. E saiu apressadamente do cômodo. A cozinheira jogou uma frigideira atrás dela enquanto passava, mas não a acertou. Alice agarrou o bebê com alguma dificuldade, pois era uma criatura com forma esquisita. Estendia os braços e as pernas em todas as direções, como uma estrela do mar, pensou Alice. O coitadinho estava bufando como um motor a vapor quando ela o segurou, e continuou se desdobrando e se endireitando novamente, de modo que, nos primeiros minutos, o máximo que ela podia fazer era segurá-lo. Assim que percebeu a maneira correta de niná-lo, que era torcer em um nó e depois segurar firmemente a orelha direita e o pé esquerdo, a fim de evitar que se desfizesse. Ela o levou ao ar livre. Se eu não levar essa criança comigo, pensou Alice, com certeza a matarão em um dia ou dois. Não seria assassinato deixá-la para trás? Ela disse as últimas palavras em voz alta, e a pequena coisa grunhiu em resposta, pois já havia parado de espirrar a essa altura. Pare de grunhir, Alice pediu. Essa não é a maneira correta de se expressar. O bebê grunhiu novamente, e Alice olhou muito ansiosa para ele para ver qual era o problema. Não havia dúvidas de que ele tinha um nariz muito arrebitado, muito mais como um focinho do que como um nariz de verdade. Seus olhos também eram extremamente pequenos para um bebê. No geral, Alice não gostou da aparência da criatura, mas talvez esteja apenas soluçando, pensou ela. Analisou seus olhos de novo para ver se havia alguma lágrima. Não havia lágrimas. Se você vai se transformar em um porco, meu querido, Alice falou seriamente, não terei mais nada a ver com você. Preste atenção. O pobrezinho soluçou novamente, ou grunhiu, era impossível distinguir. E eles continuaram em silêncio por algum tempo. Alice estava apenas começando a pensar, e agora? O que devo fazer com essa criatura? Quando a levar para casa? Quando ele grunhiu novamente, com tanta fúria que ela olhou para o rosto dele com grande alarde. Desta vez não poderia haver engano, não era nada além de um porco, e ela achou que seria um absurdo continuar com isso. Assim, colocou a criaturinha no chão e se sentiu muito aliviada ao vê-la caminhar calmamente para o bosque. Se tivesse crescido, disse ela para si mesma, teria sido uma criança horrorosa, mas como porco é bem jeitosinho, eu acho. E começou a pensar sobre outras crianças que conhecia que ficariam muito bem como porcos, e bem na hora em que estava pensando, se ao menos alguém soubesse a maneira correta de transformá-la, teve um ligeiro sobressalto ao ver o gato de Cheshire sentado no galho de uma árvore a alguns metros de distância. Ao ver Alice, o gato apenas sorriu. Ela achou que parecia bem-humorado. Ainda assim, tinha garras muito compridas e muitos dentes, então sentiu que ele deveria ser tratado com respeito. Bichano de Cheshire, ela começou timidamente, pois nem sabia se gostaria do nome. Contudo, ele apenas sorriu um pouco mais. Bom, está contente até agora, pensou Alice, e continuou. Você poderia me dizer, por favor, por qual caminho devo seguir para sair daqui? Isso depende muito de onde deseja chegar, disse o gato. Eu não ligo muito para onde, falou Alice. Então, não importa para que lado caminhe, replicou o gato.
desde que eu chegue a algum lugar, Alice acrescentou, como uma explicação. Ah, com certeza fará isso, o gato disse, se você andar por tempo suficiente. Alice sentiu que isso não podia ser questionado, então tentou outra pergunta. Que tipo de pessoas vivem por aqui? Naquela direção, o gato falou, acenando com a pata direita. Vive um chapeleiro. E nessa direção, acenou com a outra pata. Vive uma lebre de março. Visite qual desejar. Os dois são loucos. Mas não quero me envolver com gente louca, observou Alice. Oh, você não pode evitar, o gato afirmou. Aqui somos todos loucos. Eu sou louco. Você é louca. Como sabe que sou louca? Questionou Alice. Você deve ser, ou não teria vindo aqui, o gato respondeu. Alice não achou que isso provocasse alguma coisa. Apesar disso, continuou. E como você sabe que é louco? Para começar, o gato declarou, um cachorro não é louco. Admite isso? Acho que sim, falou Alice. Bem, então, continuou o gato, você vê um cão rosnar quando está com raiva e abanar o rabo quando está satisfeito. Agora, eu rosno quando estou satisfeito e abano o rabo quando estou com raiva. Por isso sou louco. Eu chamo de ronronar, não rosnar, Alice afirmou. Chame como quiser, o gato retorquiu. Vai jogar croque com a rainha hoje? Gostaria muito, mas ainda não fui convidada, Alice respondeu. Você me verá lá, afirmou o gato e desapareceu. Alice não ficou muito surpresa, pois estava se acostumando com coisas estranhas acontecendo. Enquanto olhava para o lugar onde o gato estivera, de repente ele apareceu novamente. Aliás, o que aconteceu com o bebê? Questionou o gato. Quase esqueci de perguntar. Ele se transformou em um porco, Alice respondeu muito baixinho, como se o gato tivesse voltado de maneira natural. Achava mesmo que iria virar, disse o gato e desapareceu de novo. Alice aguardou um pouco, meio que esperando vê-lo novamente, mas ele não apareceu. E depois de 1 minuto ou 2, ela seguiu na direção em que foi dito que a lebre de março morava. Eu já vi chapeleiros antes, disse a si mesma. A lebre de março será bem mais interessante. E talvez, como estamos em maio, não esteja louca. Pelo menos, não tão louca quanto em março. Quando disse isso, olhou para cima e lá estava o gato novamente, sentado em um galho de uma árvore. Você disse porco ou corpo? O gato perguntou. Eu disse porco, respondeu Alice, e gostaria que não continuasse aparecendo e desaparecendo tão repentinamente. Você me deixa um pouco tonta. Tudo bem, concordou o gato. E dessa vez desapareceu bem devagar, começando com o final da cauda e terminando com um sorriso, que permaneceu algum tempo depois que o resto havia sumido. Bem, já vi gatos sem sorriso com frequência, pensou Alice, mas um sorriso sem um gato é a coisa mais curiosa que já vi na vida. Ela não havia ido muito longe quando avistou a casa da lebre de março. Pensou ser a casa certa, porque as chaminés tinham forma de orelhas e o telhado era coberto com pelo. Era uma casa tão grande que ela não queria chegar perto até ter mordiscado um pouco mais do pedaço do cogumelo da mão esquerda para se aumentar uns 60 centímetros. Mesmo assim, ela caminhou timidamente em direção à casa, dizendo para si mesma, suponho
que deve mesmo ser louca delirante. Quase desejo ter ido ver o chapeleiro em vez disso.